Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. É um mistério. Meditação, cultura zen, é papo pra gente que gosta de filosofia, poesia, arte, essas coisas de intelectual, essas coisas de vagabundo. Bom, eu trabalhei durante 22 anos em chão de fábrica, sempre com uma vibe de meditador. As minhas colegas de trabalho, chão de fábrica, elas diziam: Nossa, Leandro, mas você trabalha bastante, mas parece que tu não tá fazendo nada. Tinha uma vibe mística acontecendo durante todos esses anos de trabalho em chão de fábrica, numa cidade onde eu poderia ter a minha própria fábrica. Eu decidi simplesmente ser um empregado, porque isso deixava a minha mente mais em paz para poder ocupar-me de cultura zen. Eu levava alguns livros de cultura zen no trabalho. Eu desenvolvi, eu escrevi os meus livros, minhas videoaulas, primeiras videoaulas, tudo aqui na descrição sobre cultura zen. Os meus projetos, os meus trabalhos, tudo eu fui desenvolvendo no mesmo chão de fábrica, trabalhando, igualzinho a qualquer um de nós. E eu digo, você tem que trabalhar o mínimo possível. Quando você faz o que você gosta, não há tempo suficiente no dia, numa vida. Há puro contentamento, mas essa vibe está tão longe de ser nos permitida, né? Uma vida assim tão profunda. Aí que tá. Foi nos tirado esse direito, de alguma forma, foi nos ensinado que isso realmente não é possível, não é viável, não paga contas, não é real. Então a cultura zen e esse papo de autoconhecimento é tido como algo realmente místico, distante. A religião convencional, seja qual for, ocupa este espaço então, às vezes, nos adesivos de carro ou em algumas horas do dia ou do fim de semana. Mas não é uma coisa que toca o coração, né? É uma coisa que está sendo apenas usada exatamente como um adesivo de carro. Por que a cultura zen faria algum sentido para nós brasileiros, tão abrasileirados, tão desafortunados neste karma coletivo de carnaval e corrupção? Uma vez perguntaram ao mestre se ele acreditava realmente que Deus era brasileiro. Ele disse: Bom, se for, tá aí o problema de vocês. Que mestre? Ah, não sei. Vai ver, é só a minha invenção. Mas fica aí a reflexão, né? Precisamos de uma religiosidade inteligente. O povo brasileiro é inteligente? Aonde ficou a inteligência do... O que é povo brasileiro? O infeliz que nasceu nessas linhas geopolíticas? A criança que vem ao mundo, ela vem vazia, né? Ela não tem nacionalidade nenhuma. Ela vem da fonte. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, né? A criança está em contato com Deus, ela ainda não esqueceu completamente das suas origens, embora esse conhecimento não seja exatamente verbal, intelectual, mental, é algo que está em seu ser. Por isso que elas são tão graciosas, tão cheias de vida. E aos poucos elas perdem isso, nós perdemos isso, nós somos as crianças que crescemos e fomos mastigados naquelas máquinas de Pink Floyd, né? Hey, teacher, leaving kids alone. Tan, 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 tan. Mas pare de se achar uma pessoa medíocre. Você é único e nunca vai haver ninguém igual a você. E digo, você é místico, ora bolas. Você é aquela criança que veio do misterioso processo de vida. Você aconteceu nesse mundo e está
investigando, extremamente curiosa a respeito de tudo. Quem eu sou, de onde eu venho e para onde vou. Você é místico. Não é nada comum. E, no entanto, ser místico é a coisa mais comum do mundo. O que eu quero dizer por místico? Buscador. Buscador de autoconhecimento. Essa palavra pode ser questionável, mas vamos compreender como uma busca pelos mistérios, místico. Não há disco voador que tenha a energia das tuas mãos. É o mistério. Canção Mistério, aqui na descrição, o último link da descrição é o álbum Dunas de Algodão. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, tudo aqui na descrição também. Nós somos todos buscadores do nosso mistério, buscadores naturais, porque a vida ela tem um processo de se expandir, de acontecer, do nascimento à morte. A gente não precisa fazer absolutamente nada, só ficar parado e a vida, o processo da vida vai acontecer, vai se deslanchar. Este processo por si só é o processo de busca, é o processo místico acontecendo para nós e para todas as criaturinhas. Mas o ser humano pode observar esse mistério acontecendo, se desenrolando, se desenvolvendo, crescendo. Então é natural para o ser humano, para a criança, que ela faça perguntas. Ela é uma mística. Lá pelas tantas, a gente esquece de se preocupar com os mistérios profundos da vida, porque a gente vai sendo devidamente educados com a cultura da nossa sociedade. Cultura Zen. Cultura é o pacote de informações que despejam na nossa cabeça. E Zen seria o nosso lado ainda místico, vazio, buscador. Faz parte. A gente aprende todo o processo da cultura. É um lado do aprendizado apenas que nos é ensinado na nossa gloriosa educação moderna, a encher a nossa cabeça de conteúdo, vulgo doutrinação, como é falado ultimamente. Só que, quando essa cultura toda é despejada em nosso cérebro, ela fica na frente do nosso lado zen, ela faz a gente se esquecer do nosso eu mais profundo. Então, a gente perde o nosso verdadeiro potencial humano. Isso não é pouca coisa. Eu disse, a gente perde o nosso potencial humano. Que potencial é esse? Nenhum potencial que o mundo te dá, te ensina, te educa, não. É um potencial que vem do coração, da alma. O seu florescimento. O mundo não pode lhe dar isso. Tipo, se você é uma semente, o teu potencial está dentro de você em algum lugar, de uma forma muito misteriosa. Essa semente já carrega aquilo que você será, aquilo que você é, capaz de se desenvolver no solo. E nenhuma informação pode ser acrescentada à semente de fora, para que ela se desenvolva de uma outra coisa, a não ser via genética, que é uma intervenção, né? Intervenção de quê? Da mente, da tecnologia. E é o que fazem no nosso cérebro também com a educação, a intervenção externa. Ela é necessária? Sim. Mas não somente ela, porque se for somente ela, a gente vai acabar esquecendo a nossa semente interior, que só se desenvolve em silêncio. Assim como no útero, a vida aconteceu em silêncio. As células foram se dividindo em silêncio. Não houve ainda intervenção tecnológica sobre isso. Então algo se manteve original. Eu gosto de dizer que em nós agora, a qualquer momento da vida, existe uma parte de nós que está no útero, sempre acontecendo misteriosamente. A nossa semente continua debaixo do solo. Se a gente encontrá-la, a gente entende qual é a nossa missão ou qual é o nosso ser que há de crescer e florescer.
nesta vida. Por isso a meditação é importante, porque a meditação é a segunda parte da educação. A educação trabalha o contextual, o mental, o intelectual, o conteúdo, a cultura, enquanto a meditação te dá o silêncio. A meditação te dá o descanso para esse lado mental, intelectual, porque senão ele vai funcionar 24 horas por dia, 48 horas por dia, ao quadrado, ao cubo, vai superaquecer o seu sistema. Estamos vendo o mundo pirando, né? E sem descanso, né? É preciso encontrar dentro de nós uma parte de nós que não necessita de pensamentos. Aí que tá. E você me diz que talvez isso possa ser uma coisa única e exclusiva para místicos. Quem são os místicos? Todos nós somos seres humanos. A mente que opera em um místico é a mesma que opera na gente. O processo, o caminho da meditação, o acontecimento da meditação, ele é um acontecimento humano para todos nós. A meditação para crianças é importantíssima. A gente sabe dos problemas da educação. No geral, no fundo, o único problema é que só há educação, não há meditação. A meditação devia fazer parte da vida do ser humano desde criança até nos corredores de leitos finais nos hospitais. Sempre haveria de ter meditação na sociedade, em todos os setores, em todos os momentos. Mas de criança, a gente ainda tem mais capacidade, a gente tem mais a mente vazia, a cultura está sendo recém-instalada na gente, então o processo meditativo ele pode ser muito mais rico e florescer muito mais rápido, criar raízes muito mais rápidas dentro do coração, porque há solo fértil ainda para desenvolvermos conscientemente esse lado do ser não mental, não pensativo, que é a verdadeira inteligência. A verdadeira inteligência é a inteligência do ser. O ser de dentro passa pela mente. O ser de dentro cresce pela mente e a mente se transforma então em uma personalidade mais carismática. O carisma não tem a ver com a esperteza do conquiste pessoas, faça amigos e não sei o que lá. O carisma é uma energia não mental, não intelectual. Jamais uma energia que controla pessoas, que sorri politicamente para agradar pessoas. Isso é uma coisa para a gente estúpida, de uma sociedade estúpida, que nos leva à ruína. O carisma vem quando o ser floresce através da mente. A semente do coração brota no ser humano individual. E ela só acontece com carinho, com atenção, com meditação. Esse é o verdadeiro carisma. Agora, pessoas que são tão cheias de cultura e estão correndo atrás de coisas que o mundo dá apenas com a cabeça, com grandes intelectos, grandes discursos e oratórias perfeitas. São pessoas, às vezes, que não são nem inteligentes, elas são apenas espertinhas, ocas, que aprendem a falar palavras vazias, porque as pessoas que as ouvem e que votam nelas também são ocas e vazias. Então é um mundo feito de faz de conta, onde o verdadeiro carisma individual, a verdadeira alma, se perdeu em troca de pura estupidez e faz de conta. Uma máscara, né? Meditação não é uma doutrinação, um condicionamento. Tudo isso faz parte do jogo mental, apenas. Quando o ser é descoberto em você mesmo, ele jamais vai permitir que a sua mente seja doutrinada a ponto de voltar a se esquecer
da essência. Quando você tem um vislumbre do seu ser, você se transforma e não volta mais a ser adestrado mentalmente. Talvez por isso que o taoísmo, o budismo, essas religiões mais meditativas foram sendo banidas, proibidas em países hoje dominados pela mente, vamos dizer assim. Meditação significa exatamente não ter credo, não ter crença, não ter doutrina. Ateísmo, arrisco a dizer, ateísmo é a verdadeira religião, um contato direto entre você e a criação. Seja lá o que for, você está em busca, você é o místico, você há de descobrir se há alguma criação, algum criador, se há alguma coisa que vale a pena nesse processo de vida. Isso fica ao seu cargo, individual. Você é capaz? E você é capaz de deixar as outras pessoas em paz, para que elas também trilhem os seus próprios caminhos? E disso vem uma sociedade mais bela? Será? Será? Ou é preciso apenas educar as pessoas, doutriná-las a seguir determinadas ordens, leis, regras para o bem-estar social? É uma pergunta. Isso tem resolvido por si só? Ou tem causado mais problemas? Quando é que foi a última vez que a gente se permitiu acreditar no indivíduo, na inteligência da vida, na liberdade? E por que não acreditamos? Onde está a mente nesse jogo todo? Onde está o coração? Onde estão os místicos? Porque outrora o mundo, os mais sábios, os mais respeitados socialmente, eram místicos. Cito aí Platão, Aristóteles, etc. Talvez antes deles a sabedoria era mais valorizada ainda, eles foram os últimos. Foram sendo mortos pela sociedade com o passar do tempo, e a ponto que hoje não temos nenhuma mente mística sendo respeitada. Na verdade, os místicos de hoje são tão fraudulentos quanto qualquer outro político. Político, eu quero dizer, escravo da mente. Aquele que sorri com intenções frias, calculadas. O contrário de místico, o contrário de ser humano integral que vive através do ser. Pois bem, hoje a sociedade valoriza as mentes políticas, né? As mentes justamente tagarelas. Tagarelas, a mente é tagarela. A gente aprende a falar lá pelos 4, 5 anos, a gente aprende a fazer frases, um mecanismo novo começa a funcionar em nós e ele toma conta da nossa vida. E a sociedade valoriza muito essa tagarelice infinita que só causa problemas. E não respeita a inteligência intrínseca do ser humano. Esses dias eu estive numa festa de Natal para as crianças aqui da comunidade e a organização decidiu que seria interessante que aparecessem 2 Papai Noéis ao mesmo tempo. Não bastava um. Um já não é mentira que chega. Tem que haver 2. Imediatamente, quando os 2 Papai Noéis apareceram, uma menina chegou para mim e disse: mas Papai Noel não é um só, é uma inteligência intrínseca, óbvia. Tipo, é possível nascer de uma virgem? É uma inteligência intrínseca, óbvia, que a sociedade insiste em querer impedir que se desenvolva. Uma inteligência básica. Se a criança aceitar, então ela acabará aceitando muitas outras mentiras bobas e cruéis pelo resto de suas vidas. Bom, aí cabe a cada um saber aquilo que ensina para a sua criança e pelo quê, pelo qual motivo. Fica a critério da inteligência intrínseca também dos pais.
mas analisando como um todo, o nosso lado místico, religioso, buscador, verdadeiramente o nosso lado religioso tem sido contaminado por uma mente estúpida, controladora, doutrinadora. E meditação seria a verdadeira religião, não pelo fato de ser uma doutrina, justamente o oposto, por ir de encontro ao silêncio, ao vazio, ao não mental, à ausência total de palavras, à ausência total de cultura, um patamar do nosso ser que é ligado com o todo, com o verdadeiro Deus, seja lá o que for, como for. Se é que há um Deus para ser ligado, ou unido, ou descoberto. Eu acho que o mundo se encaminha, caso a inteligência do homem se desenvolva, naturalmente a meditação acontecerá. Veja, quando a criança vai aprendendo coisas da nossa cultura, que é uma cultura não meditativa, vai ficando cada vez com menos capacidade de rir, de chorar, de se expressar. A sua sementinha vai ficando cada vez mais soterrada. E haja tarja preta para resolver, né, o problema. A cultura zen é coisa necessária. Existe aqui, na descrição, um livro chamado Conto do Sábio Chinês e o Zen Stress, Em Busca da Liberdade. São 2 PDFs gratuitos, você pode baixar. E também tem videoaulas de Zen para crianças, que você pode conhecer. Clique, tem um vídeo ali de apresentação do que se trata. Se você se interessar, você pode clicar, comprar e me ajudar aqui no canal. Porque a Mantra Cultural é muito mais que um canal, na verdade. Eu desenvolvo trabalhos na área educativa, artística e terapêutica, tudo em torno da cultura zen, da meditação. Tudo aqui na descrição, ok? Então, o que é meditação? É você descobrir uma parte dentro de você que não pensa, mas que é inteligente, que é forte, que é grande, que existe mesmo, que existe mais forte ainda do que tudo que você é capaz de pensar. E que é interessante e importante você desligar a mente por alguns minutos, horas, momentos, e que você possa desfrutar desse seu lado não pensante, com muita atenção, com muita inteligência envolvida, com muita percepção envolvida, não apenas desligar de uma maneira inconsciente, mas consciente. Você vai se tornando cada vez mais alerta desse seu lado profundo e a tua própria mente pensante, questionadora, vai começar a perceber que este lado vazio, silencioso, é fundamental para ela trabalhar melhor. Trabalhar melhor para gerar mais frutos, mais alegria, mais contentamento, mais riqueza em todos os sentidos. Mas cuidado, jamais entenda riqueza, alegria, felicidade, contentamento, realização única e exclusivamente através da cultura de tudo que você aprendeu a respeito dessas palavras. Procure entender a essência dessas palavras com o seu ser, com a sua inteligência verdadeira, com a sua conexão com a vida. Seja você o místico. Até outro vídeo.